Olá galera, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Cachola Legal e o nosso tema será a ansiedade e nós dividiremos o tema ansiedade em parte 1 e parte 2. Então vamos à parte 1. Ansiedade, uma das doenças mais incapacitantes do século XXI, rotulada como o mal do século. Como psicanalista, eu procuro conhecer a origem de algumas palavras ligadas à saúde mental. A origem da palavra ansiedade vem do latim, que é anxieta, mente angustiada, perturbada, sufocada, apertada. Na era cristã, já se falava em ansiedade no livro, inclusive de Filipenses 4:6. Lá está escrito: não andeis ansiosos por coisa alguma. A ansiedade é o mal do século. A ansiedade está para todos, ricos, pobres, homens, mulheres, pessoas do campo, das metrópoles, ela atinge a todos. Mas afinal, ter ansiedade é normal? Claro que é. Todos nós, de alguma forma, sofremos de ansiedade. Podemos chamar também de tensão. Imaginem o homem da caverna tendo que abater uma fera para se sustentar. A ansiedade era tanta, com toda certeza, mas não patológica. Era o reflexo daquilo que nós chamamos de luta e fuga. O que não devemos é permitir que ela se torne patológica. A ansiedade pode ser até benéfica. Por exemplo, no caso de alguma situação em que precisamos preparar para algum teste, prova, projeto, encontro, entrevista, até mesmo de emprego ou outras situações. Mas existem alguns tipos de ansiedades que são patológicas com manifestações bem visíveis. Por exemplo, roer ou comer unhas, queda radical de cabelo, chegando à calvície, principalmente nas mulheres, além da tricotilomania ou tricotilofagia, que é a mania de arrancar ou comer os próprios cabelos, cujo prejuízo para a saúde é enorme e devastador. Insônia constante também, até mesmo choros, desesperos por coisas aparentemente elementares. Estes comportamentos começam a invadir as mentes dos ansiosos de forma tão exagerada que interfere nas atividades diárias. É preciso estar sempre muito vigilante aos sinais. A ansiedade patológica pode ser considerada preocupação exagerada com coisas reais do cotidiano. As situações são reais, porém a importância e a dimensão dada a elas podem ser catastróficas ao ponto de afetar as pessoas tanto mentalmente quanto fisicamente, como por exemplo, as tremedeiras, sudorese, secura na boca, gagueira, frio ou dor de barriga, respiração ofegante, dores de cabeça, náusea, acúmulo de estresse mal administrado, etc. Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país com maior número de pessoas com transtorno de ansiedade no mundo. Dados apontam que em torno de 30% dos brasileiros de todas as classes sociais, aproximadamente 63 milhões de pessoas em 2021 sofrem do transtorno de ansiedade. A ansiedade é variável. Existem mais de 10 subtítulos, sendo 3 tipos os mais importantes, que são o TAG, TOC e a síndrome do pânico. E outras mais que vamos citar no decorrer desse trabalho. Eu vou dar a vocês uma analogia agora, fazer uma analogia da ansiedade com o motor do carro. Por exemplo, o motor do carro. Quando eu pergunto à pessoa como é o motor do seu carro, a pessoa normalmente vai falar da potência, vai falar até mesmo da marca do motor, de uma série de situações, se o motor é fraco, se é potente, coisa assim. A realidade é a seguinte, nós estamos usando o termo motor, mas para existir o motor, tem que existir a vela, tem que existir correias, tem que existir o óleo, tem que existir os cabos, tem que existir a bateria. Isso tudo faz parte de um complexo para que esse motor funcione. Assim é a ansiedade. A palavra ansiedade, ela é como se fosse o motor. Só que dentro desse combo, desse complexo,
deste motor, vamos dizer assim, existem vários tipos de departamentos, assim como a vela, os cabos, etc., que vai fazer com que esta ansiedade entre em ação. Vou dar para vocês, então, a partir de agora, os exemplos. Transtorno de ansiedade generalizada, que nós chamamos de TAG. A mente da pessoa com TAG se parece com um liquidificador. Não permite que a pessoa relaxe. A preocupação se torna excessiva. Qualquer coisa como agendas de compromissos, trabalhos que precisam ser finalizados ou até mesmo os compromissos futuros servem de motivo para que a pessoa entre em um estresse enorme, levando a ter até mesmo úlceras estomacais, dores de cabeça, esgotamento físico e mental, irritabilidade, dores musculares, insônia constante, etc. Muitos são workaholic. Workaholic é gente que tem hábito em trabalhar, viciado em trabalho, trabalhador compulsivo. O segundo é o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Eu costumo dizer que o TOC é um inferno para chamar de seu. TOC é um dos componentes da ansiedade, porém com características peculiares. Conhece uma pessoa, ou você é uma dessas que lava as mãos de minuto em minuto, sai de casa e volta inúmeras vezes para ver se trancou a porta, se o fogão está desligado, se as janelas estão fechadas, ou não consegue ficar sem contar, por exemplo, os azulejos, ou coisas que têm listas, por exemplo, de algum ambiente. Organiza as coisas com toda uma lógica, tem mania de limpeza, tem medo exagerado de se contaminar por germes, vírus, bactérias, cria imagens de mortes e acidentes, enxerga parentes ou amigos mortos em caixões. A pessoa é invadida por pensamentos que independem da vontade própria. É como se eu dissesse para você, por favor, não pense em uma maçã vermelha. Pronto, a maçã já está aí. É desse jeito que é a coisa. É involuntário. O pensamento é invadido. É inacreditável. Mas o toque costuma contaminar algumas pessoas que são sensíveis até mesmo ao comportamento do outro. O toque causa prejuízo à pessoa no trabalho e prejudica muito. A pessoa com toque sabe perfeitamente bem que tem o problema, que é uma coisa aparentemente sem sentido e até infantil, mas não consegue evitar o comportamento e os pensamentos. O toque é um mal que deve ser tratado por profissionais da saúde mental, um psiquiatra, psicanalista, psicólogo, por exemplo. Infelizmente, as pessoas procuram ajuda quando o problema já está crônico. Na realidade, tudo começa de forma branda, vai desenvolvendo até virar um inferno, afetando a vida da pessoa. Síndrome do pânico. Terrível. O pânico aparece em um clique, fazendo a pessoa sofrer muito. O sofrimento parece eterno. Em cada 100 pessoas, pelo menos 25 já tiveram uma crise de pânico na vida. A pessoa acredita que está tendo um ataque cardíaco, que está à beira da morte, fora a sensação de sufocamento, dor no peito, sudorese intensa, tremores. Esta sensação pode durar em torno de 10 minutos e, em alguns casos raros, chega até a 1 hora. Chamamos este comportamento de medo do medo. É comum a pessoa ficar aprisionada em casa por medo de sofrer um ataque de pânico a qualquer momento, em qualquer lugar. As maiores vítimas são pessoas do sexo feminino, jovens adolescentes com idade entre 18 a 21 anos. A síndrome do pânico tem tratamento. Procure urgentemente um psiquiatra que irá cuidar de você com tratamentos medicamentosos. E é provável que ele encaminhe você a um psicanalista ou um psicólogo. A síndrome do pânico grave pode levar a pessoa a ter depressão e até ideação suicida. Portanto, cuide-se. Fobia social. O
Quem sofre de fobia social tem uma total insegurança relacionada ao ambiente. Este transtorno leva a pessoa a ter um medo irracional de estar sendo julgado ou observada por pessoas. Não se alimentam em público, ficam desconfortáveis usando o celular em público, ficam desconcertadas e coradas de vergonha quando encontram com conhecidos na rua ou, por exemplo, no shopping center. Ficam sem assunto em um bate-papo, não vão às festas e se prejudicam muito por desistirem, às vezes, de entrevistas de empregos, tamanha a insegurança. A maioria sofre de courofobia, que é medo de palhaços. Tem pavor de alguns animais, até mesmo de coisas encantadoras, bichinhos encantadores como borboletas, pássaros e outros. Há casos em que o indivíduo some, ninguém vê a cara dele e sem clausura por anos. Eu, por exemplo, já tive um paciente assim. Agorafobia. Agorafobia é o pânico de lugares fechados. Exemplo, elevadores, aviões, transportes públicos ou aglomerações. Parque de diversão com brinquedos radicais, nem pensar. O pânico vem apenas olhando o movimento dos mesmos. Este transtorno causa alguns efeitos muito desconfortáveis, como tensão muscular, impaciência, falta de concentração, falta de ar, batimentos cardíacos acelerados, tonturas, sensação de morte, sudorese exagerada, tremores, ressecamento dos lábios, sensação que está ficando louco. Manifesta-se mais nas mulheres do que em homens, principalmente na juventude. A primeira crise aparece normalmente entre 15 e 20 anos de idade. A pessoa vai para o hospital, é submetida a vários exames, procedimentos cardíacos, mas nada encontra. Em casos graves, a agorafobia pode fazer com que os ansiosos evitem até mesmo sair de casa, ficando preso à sua residência, impedindo de realizar suas atividades pessoais e profissionais. Muito parecido com a síndrome do pânico e a fobia social. Um abraço, vejo vocês lá na parte 2. Até breve.